Bom dia, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de domingo. Nós estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez para esse tempo de estudo da Escritura Sagrada. Nós somos a Igreja Presbiteriana da Moca. Para você que não nos conhece, está visitando aí o nosso canal, assistindo neste momento ou vai assistir depois, queremos convidar você para vir conhecer a nossa igreja. Pessoalmente, se você for de São Paulo ou estiver em São Paulo, será um grande prazer recebê-lo aqui na nossa igreja e participar conosco da adoração e das outras atividades que nós realizamos. Você que é da Igreja da Moca já sabe, aqui é sua casa, então você é muito bem-vindo para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Escritura Sagrada e assim vivermos melhor e mais intensamente a nossa fé. Como você já pôde observar, nós hoje temos um encontro diferente, porque também hoje é um dia diferente. O domingo, logo após toda a festividade do Natal, e por isso nós também preparamos este conteúdo especial. Nós não vamos tratar daqueles temas que nós vínhamos tratando, porque hoje eu quero trazer um tema exatamente nessa linha de pensamento acerca do Natal e do que acontece depois do Natal. E eu quero convidar você a refletir sobre a vida como Deus quer que ela seja vivida no nosso dia a dia. Não só em momentos festivos como nós acabamos de celebrar com a família, com os amigos, enfim. Então, o tema da nossa aula de hoje é: passou o Natal, e agora? Mas antes de entrarmos na nossa aula propriamente dito, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal para se inscrever. E você que já é inscrito no canal, não esqueça de dar o seu joinha e também nos ajudar agora compartilhando o link dessa transmissão para que outras pessoas se juntem a nós e possamos crescer e compartilhar a nossa fé em outros lugares e com outras pessoas. Como você pode ver, hoje nós não estamos ao vivo, então não vamos conseguir interagir com você no chat. Mas você pode deixar seus comentários, até porque eles vão ajudar outras pessoas que assistirem depois para se inteirarem do que nós estamos fazendo e como nós fazemos estes nossos encontros aqui na Igreja Presbiteriana da Moca. Antes da aula, eu quero convidar você a uma palavra de oração. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço porque nós estamos aqui reunidos, mesmo que não juntos fisicamente, mas juntos espiritualmente, com o mesmo propósito, com o mesmo espírito, com a mesma vontade de conhecer o Senhor mais e melhor. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que esse tempo aqui juntos seja útil, seja edificante, nos abençoe, nos edifique, para que nós, aperfeiçoados, te sirvamos mais e melhor e o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Quero pedir por aqueles que estão sofrendo, estão enfermos, estão convalescendo. O Senhor conhece a necessidade, a dor, a aflição que cada um passa e o Senhor é um Pai amoroso, capaz de se compadecer e socorrer todos aqueles que estão aflitos. E eu quero pedir que o Senhor faça isso agora em nome de Jesus. E também, e sobretudo, pedir que o Senhor nos abençoe aqui, nesse nosso encontro, nessa reflexão, para que nossa vida seja edificada e, vivendo na Sua presença, nós encontremos em Ti as forças, a alegria, a paz de que tanto precisamos. Em nome de Jesus, fala o nosso coração nessa manhã, eu te peço. Amém. Pois bem, irmãos, eu disse que o tema da nossa aula dessa manhã é Passou o Natal. E quando passa o Natal, muitas coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Por exemplo, é provável que você ainda hoje vai comer aqueles restos da ceia natalina, né? Geralmente a gente exagera demais e a gente passa uma semana comendo aquilo que sobrou da ceia que foi celebrada. E aquilo que naquele momento era tão desejável, tão prazeroso, depois de algum tempo, já não parece tão apetitoso assim. Você ficou alegre porque você recebeu presentes e teve aquela brincadeira de amigo secreto, ou você recebeu de um parente distante, ou dos pais, ou dos filhos, enfim. Aquela alegria depois começa a se tornar às vezes uma preocupação, porque você não gostou assim com
toda a alegria do presente que ganhou, ou se foi um calçado, uma roupa, aquilo não serviu e agora vai começar aquela maratona de trocas e de adaptações e de ajustes. Também os familiares e amigos que vieram, que celebraram, já começaram a ir embora, alguns já foram, outros estão se preparando para ir, e aí a gente experimenta algo que é interessante, né? O alívio da partida. Eu sei que talvez não seja politicamente correto falar isso, né? Mas a verdade é essa. Mas ao mesmo tempo a dor da saudade, aquela sensação de que não se sabe quando encontrará aquelas pessoas queridas novamente. Existe um certo desconforto porque tudo vai voltar à rotina normal. E aí nós ficamos nessa mistura de sensações. É bom voltar para a rotina, mas foi bom ter aquele tempo de alívio, de refrigério, de relaxamento com os amigos, com os irmãos, e nós nem sempre sabemos exatamente se é melhor ou é tão melhor voltar à normalidade como foram aqueles dias, ou se aqueles dias, se durassem mais tempo, seriam de fato dias prazerosos por um longo prazo. Enfim, o tema que eu trago para compartilhar com os irmãos nessa manhã vai exatamente pensar sobre como a chegada de Cristo afetou e afeta a nossa vida e como, depois de Cristo ter chegado, nós devemos refletir sobre a nossa existência, sobre os nossos valores, sobre a maneira como nós nos expressamos, sobre o que fazemos. E eu quero usar como base para a nossa reflexão dessa manhã uma porção da Escritura Sagrada que está entre aqueles eventos descritos pelo evangelista Lucas que estão no entorno do nascimento de Jesus Cristo. E eu quero falar exatamente a partir da palavra de Simeão. Eu quero ler o texto de Lucas capítulo 2, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, a partir do verso 25. Lucas capítulo 2, verso 25, o evangelista registrou assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Eu li na nova versão internacional. Pois bem, queridos, o texto que nós acabamos de ler traz uma dessas porções em que Cristo é exaltado no seu nascimento. O Cântico de Simeão está entre aqueles textos fantásticos que falam do nascimento de Jesus e descrevem a grandiosidade daquele momento, grandiosidade que nem sempre nós conseguimos enxergar ou sobre a qual nós não falamos com a detência que deveríamos utilizar. Mas eu quero prestar bastante atenção aqui nessa manhã, não naquela primeira porção em que Simeão exalta a Cristo e entrega a sua vida ao Senhor, pronto para partir, porque a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Simeão era um homem extraordinário. Ele, para mim, é até o protótipo do que deve ser a vida de um cristão.
O texto sagrado diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Diz que ele foi instruído pelo Espírito Santo acerca da esperança que ele deveria cultivar no coração e que naquele momento ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o templo, para aquele encontro extraordinário que Simeão teve com Cristo, encontro que havia sido prometido. Então, Simeão é essa personagem que me desafia como um discípulo de Jesus Cristo a ter essa vida cheia do Espírito Santo, porque eu sei, Paulo mais tarde vai falar sobre isso, que a vida cheia do Espírito é algo que todo cristão deve desejar. E que coisa maravilhosa, porque quando você é cheio do Espírito, o Espírito instrui você, o Espírito ensina você. Jesus disse para os seus discípulos que quando o Espírito viesse, eles os faria entender e lembrar de tudo que ele, o Senhor, lhes havia ensinado. Então, ser instruído pelo Espírito Santo é um privilégio extraordinário que todo cristão deveria buscar, desejar e se empenhar em alcançar. E por fim, Simeão foi guiado pelo Espírito. O texto diz que o Espírito o levou, o induziu a ir ao templo, porque exatamente aquela promessa que lhe havia sido feita seria cumprida naquele momento, porque Cristo estava no templo, seus pais haviam chegado ao templo para cumprir os rituais de purificação. Maria cumpriu o seu ciclo de repouso, de resguardo, que era estabelecido pela lei, e logo depois daquele ciclo, que era de 40 dias, a mulher deveria ir ao templo, fazer um sacrifício, purificar-se cerimonialmente para voltar às suas atividades espirituais sem nenhum empecilho. É muito interessante que Simeão, ali naquele momento, agradece a Deus por sua fidelidade. Ele declara que está pronto para partir porque o Senhor cumpriu a sua promessa e ele então entendeu que tudo de bom que ele tinha para experimentar na vida, ele experimentou de maneira intensa naquele encontro com Jesus Cristo, que ainda era só um bebê de 40, 50 dias de vida. Simeão nos ensina que ele tem uma clara percepção do amor de Deus para Israel, para as nações, para tocar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Então, essa primeira parte da palavra de Simeão, o chamado Nunc Dimittis, que são as primeiras palavras em latim que Simeão fala neste seu poema, neste seu cântico de exaltação de Cristo, não é sobre ele que eu quero falar nessa manhã. Quero falar sobre a segunda parte desse discurso que Simeão faz, em que ele se dirige a Maria, a mãe de Jesus. O texto diz que Simeão abençoou os pais de Jesus, José e Maria, e em seguida ele se dirigiu a Maria e ele disse a Maria verdades extraordinárias, como um profeta, que trazem muita instrução para a nossa vida. Então eu quero pensar sobre isso. Quero pensar sobre isso porque a vida de Jesus Cristo, o que aconteceu com Jesus Cristo após aquele encontro com Simeão, será de fato algo marcante, não só para José e Maria e para Israel, mas para o mundo inteiro. Jesus, nessa época do ano em que nós estamos vivendo, de certa forma, o tema central, direto ou indiretamente, implícito ou explicitamente, intencional ou acidentalmente, Jesus está presente em tudo. Eu sei que o Natal foi uma festa, ou é uma festa que já foi muito desfigurada, mas, querido, mesmo assim, Jesus continua no centro das atenções. Jesus continua sendo lembrado através de imagens, através de palavras. E é exatamente assim porque Jesus é aquele que veio fazer esta divisão de águas. Esse é um tema que eu vou tratar mais detidamente daqui a pouco. Em outras palavras, a celebração do Natal nos convida a refletir acerca do lugar que Cristo ocupa na nossa vida, porque não resta nenhuma dúvida
Durante o ministério de Jesus Cristo, ele deixou isso claro, que ele não veio ao mundo para permanecer na periferia da vida de ninguém. Jesus deixou muito claro que o compromisso que alguém pretende ter com ele precisa ser radical. Ou é tudo ou é nada. Você não pode ter uma relação superficial com Cristo e achar que isso está ok. Jesus veio ao mundo para se misturar, para se enfronhar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, e ele não espera menos do que isso, ele não deseja menos que isso, ele não ordena menos que isso. Ele disse que quem quisesse segui-lo deveria colocá-lo em primeiro lugar, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz para então segui-lo. As palavras de Simeão, então, nesse contexto, ditas a Maria, revelam o sentido da missão de Jesus Cristo, como os homens reagiram e continuam reagindo a ele, e como esta reação a Jesus Cristo define a nossa própria natureza, a nossa própria identidade e o nosso destino. Então eu quero convidar você a refletir sobre estes aspectos da vida e do ministério de Jesus Cristo, profetizados por Simeão, no intuito de que nós, que estamos vivendo agora esse período pós-natal, tomemos decisões acerca de como nós viveremos daqui para frente. Se ontem ou anteontem, quando você se reuniu com sua família para comer a ceia natalina, para trocar os presentes, você deu uma grande importância a Cristo e ele se tornou a personagem principal deste momento, agora que tudo vai voltando à normalidade, você deveria se perguntar: Cristo permanecerá sendo a figura mais importante da minha vida? Ele permanecerá ditando a minha agenda, como foi agora, nesses dias que antecederam o Natal, quando você organizou tudo para estar com sua família, para celebrar, talvez ali na hora da ceia você tirou um tempo para orar, enfim. Como é que Cristo afeta você? Afetou você ontem, anteontem, afeta você hoje e vai afetar você daqui para frente. O que Simeão diz me faz pensar sobre tudo isso e eu quero trazer 4 aspectos do que Simeão disse para a nossa reflexão nessa manhã. Primeiro, Simeão deixa claro na sua palavra profética que a missão de Jesus Cristo é intencional. Em outras palavras, Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir um propósito que tinha uma clareza cristalina. Por isso Simeão, na palavra que ele diz a Maria, diz assim: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Essa citação que eu fiz foi numa outra versão, porque eu gosto de usar diferentes versões que ajudam-nos a entender o todo. Então, Simeão diz uma palavra que às vezes a gente lê e pode não perceber a sua importância. Simeão diz: esse menino está destinado a derrubar alguns e a levantar outros. Mas nessa primeira reflexão aqui eu quero pensar sobre essa declaração: esse menino está destinado. Se você consultar uma outra versão da Escritura Sagrada, você vai encontrar uma versão que diz assim: esse menino está posto para a queda de alguns e o levantamento de outros. Isso significa o quê, meu querido irmão? Que Jesus Cristo veio a esse mundo com uma intenção clara, com uma intenção muito objetiva, de ser aquele que vai tocar a vida das pessoas, que vai mover-se na vida das pessoas e vai agir na vida das pessoas de tal maneira que elas sejam transformadas. Que elas sejam transformadas e se tornem mais parecidas com eles, ou que elas o rejeitem. E sabe o que é extraordinário? Simeão consegue enxergar isso somente porque o Espírito Santo o preenchia, porque o Espírito Santo lhe ensinava, porque o Espírito Santo o conduzia. Eis aí a razão porque muitas vezes nós olhamos para Jesus Cristo
e não percebemos a grandeza de quem Ele é e da sua missão, porque nem sempre nós estamos preenchidos do Espírito Santo, instruídos e guiados por Ele. Preste atenção, Simeão está diante de um bebê. Jesus, nessa ocasião, tinha 40 dias, como eu disse, 50 dias, talvez um pouco mais do que isso. E Simeão, cheio do Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, olha para aquele bebê e vê nele este que veio ao mundo, que foi colocado no mundo, que foi posto no mundo, que foi destinado a vir a este mundo para abater alguns e para levantar outros. Isso significa, querido, que o nascimento de Jesus Cristo é uma intervenção pessoal de Deus na história, para que a história do homem e dos homens seja profundamente afetada e transformada. E por isso você deve perguntar-se daqui para frente: eu celebrei o nascimento de Cristo, eu falei sobre o seu nascimento. A pergunta é: daqui para frente eu vou viver sob o olhar e sobre a direção de Cristo? Então nós estamos aqui no dia 26 de dezembro, passada toda aquela celebração do Natal. Eu fico pensando se a sua satisfação foi causada apenas pela mesa farta, pelos amigos reunidos, pelos parentes que você não via há muito tempo, pelos presentes recebidos, ou se a sua felicidade foi causada pela celebração do nascimento de Jesus Cristo. E o Natal é muito interessante porque ele sempre traz essas duas sensações bem contraditórias, antagônicas, né? Por um lado, nós temos pessoas profundamente felizes porque estão no ambiente familiar, ganharam presentes, trocaram presentes, comeram, mas nós temos também um contingente grande de pessoas que passaram o Natal sozinhas, que passaram em dificuldades financeiras, que estão longe da família ou que já não tem mais a família do seu lado. E eu fico me perguntando, e fiquei me perguntando enquanto eu preparava essa mensagem, se a felicidade de alguns foi causada apenas por este momento festivo, ou por aquele cujo nascimento estava sendo celebrado, e se a tristeza de muitos foi causada apenas pela ausência dos entes queridos, e Cristo não foi suficiente para trazer alegria apesar da solidão. Então, o que eu quero dizer para você, agora de maneira talvez mais clara e objetiva, é que Cristo veio a este mundo com uma intenção: mudar a vida das pessoas. E a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: em que sentido e em que medida Cristo está mudando a minha vida? Minha alegria nesses dias foi causada por Cristo mesmo? Ou apenas por todo o aparato que foi planejado em torno do nascimento de Cristo? A tristeza que eu sinto pela solidão não pode ser transformada, mesmo na solidão, num certo regozijo, porque Cristo está presente na minha vida? Em outras palavras, o que eu quero que você reflita agora que passou o Natal é se Cristo de fato é a sua fonte de alegria e de satisfação, ou se Cristo é só um acessório na sua vida. Então quero convidar você a manter em sua mente, em seu coração, que Cristo veio ao mundo para transformar a sua vida. Se você tem vivido uma vida de infelicidade, em Cristo você vai encontrar a verdadeira felicidade. Se você tem experimentado momentos felizes, mas que não são causados por Cristo, Cristo quer dar a você algo que realmente tenha um significado que preencha você de uma maneira plena. Lembre-se de que tudo que Cristo fez, tudo que foi dito acerca dele, tudo que ele disse, tem esse propósito de tocar e transformar a sua vida. Reflita sobre o que ele fez na sua vida e nas vidas ao seu redor. Pense se você tem tido
de fato, uma experiência pessoal com ele. Mas eu quero continuar e eu quero falar sobre um segundo aspecto dessa palavra profética de Simeão. E a palavra é: Jesus é o grande divisor de águas da vida de todos os seres humanos. Isso significa que quem você é ou quem você se tornará está inexoravelmente ligado à relação que você tem ou não tem com Cristo. Vou ler de novo o texto lá do verso 34. Simeão disse assim: Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Nesse ponto que eu quero focalizar a minha atenção. Essa palavra de Simeão tem sido entendida de duas formas. A primeira forma é que Simeão está falando de um só grupo de pessoas que, a partir do encontro com Cristo, passam por um processo de transformação em duas etapas. Na primeira etapa, essas pessoas são quebradas, ou seja, elas são levadas a entender a sua pequenez, a sua fragilidade. E numa segunda etapa, elas são restauradas, porque em Cristo elas encontram um pleno sentido da vida. Então, se Simeão está falando de um só grupo de pessoas, é aquele grupo de pessoas a quem Cristo encontra, a quem Cristo confronta no seu orgulho e na sua presunção, e a quem Cristo transforma e levanta através da sua obra redentora. Mas alguns também entendem, e eu estou no grupo esses que entendem dessa segunda forma, que Simeão não está falando de só um grupo de pessoas, mas de dois grupos de pessoas. Dois grupos distintos. Então há um grupo de pessoas que são encontradas por Cristo, mas o rejeitam e por isso são quebradas, são humilhadas e vivem longe do Senhor. E há um outro grupo que é aquele grupo a quem Cristo encontra e a quem Cristo transforma. E de onde se tira essa ideia de que são dois grupos distintos? Porque na frase seguinte àquela a que nós nos referimos aqui, Simeão diz assim: esse menino foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. O que eu quero que você entenda, então, é o seguinte: em que pese o fato de que a primeira opção de interpretação seja verdadeira em certo sentido, ou seja, uma pessoa que é encontrada por Cristo, primeiro ela é quebrada, ela é derrubada da sua presunção. Até lembrando das palavras de João Batista prenunciando o nascimento de Jesus Cristo, ele que é a voz do que clama no deserto, como a Escritura Sagrada o ensina, o apresenta, tem como ministério derrubar os montes, aplainar as depressões, ou seja, uma referência poética e metafórica ao fato de que para alguém ser objeto da intervenção de Deus, primeiro essa pessoa precisa ser quebrada. Então, num certo sentido, aquela primeira opção de interpretação está correta. Quando Cristo entra na vida de alguém, essa pessoa primeiro é quebrada e depois ela é restaurada. Porém, o que Simeão está enfatizando não é isso. O que ele está dizendo é que Jesus Cristo é aquele diante de quem ninguém fica indiferente e que a posição que alguém toma diante de Cristo definirá o futuro dessa pessoa. Se ele vai viver uma vida quebrada, uma vida longe de Deus, uma vida sem comunhão com Deus e, portanto, condenada ao exílio de Deus ou à condenação eterna, ou alguém vai ser encontrado por Cristo e vai ser transformado por Cristo e vai ser levantado por Cristo. Então, o que eu queria que você pensasse aqui, hoje, dia 26, depois do Natal, é que ontem e anteontem e nos dias anteriores nós assistimos e participamos e vimos pessoalmente ou pela TV ou em qualquer outro lugar grandes celebrações do nascimento de Cristo, apresentações de coral, aquele frenesi do Natal, as músicas da Anunciação, o Glória em Excelsis, o coro de anjos, e tudo isso trouxe um certo arrebatamento, mas agora é hora de pensar. Hoje, dia 26 de dezembro, como é minha relação com Cristo?
Eu estou no grupo daqueles que serão abatidos por Cristo por causa da dureza do coração, da incredulidade, da resistência, da desobediência, ou estou no grupo daqueles que vão ser restaurados, levantados, curados, libertados por Ele e vão experimentar uma vida nova e transformada? Sabe, é impossível, querido, que alguém permaneça indiferente diante de Cristo. Seja esta posição declarada ou não declarada. Seja explícita ou implícita. O que eu estou querendo dizer é, diante de Jesus Cristo, ninguém permanece indiferente. Ou você está do lado dele, ou você está contra ele. E o que Simeão está dizendo nesta sua palavra profética é muito importante por isso. Esse menino está destinado a ser alguém que vai derrubar muitos e vai levantar tantos outros em Israel e no mundo inteiro. Cristo é aquele que separa as pessoas nas duas únicas opções que existem. Nós geralmente criamos 1000 categorias para as pessoas, mas Jesus Cristo só conhece 2 categorias de pessoas: aqueles que creem nele e os que não creem nele. Cristo veio a esse mundo para trabalhar de 2 formas apenas na vida das pessoas: abater ou levantar. Ele levanta aqueles que se achegam a ele e ele abate aqueles que o rejeitam. O Evangelho, irmãos, é uma boa nova acerca do amor de Deus que pode transformar a vida das pessoas. Mas o Evangelho também traz um anúncio de condenação para aqueles que permanecem na dureza do seu coração, aqueles que continuam resistindo a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Por isso Simeão diz, esse menino veio a este mundo com um propósito muito claro, e o propósito claro dele é separar os homens. Jesus mesmo, no final do seu ministério, lá registrado em Mateus capítulo 25, faz referência ao grande dia do juízo em que as ovelhas serão separadas dos cabritos e só haverão ovelhas e cabritos. Porque só há pessoas que creem em Cristo e são levantadas por Ele e pessoas que duvidam dele e são abatidas por causa da sua incredulidade. E eu gostaria mesmo de todo o coração que você estivesse entre aqueles que serão levantados por Cristo, que experimentarão uma nova vida por meio dele, que serão vivificados por ele. Mas eu preciso continuar, ainda tenho mais 2 pontos e eu quero encerrar tão breve quanto possível. Terceiro aspecto que eu quero levantar acerca dessa palavra de Simeão é que ele profetiza que diante de Cristo todas as pessoas são desnudadas. Seus propósitos, seus intentos, as intenções dos seus corações ficam patentes. Ele disse, verso 35, os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados. Irmãos, isso é uma verdade, de certa forma, desconfortável. Simeão fala de uma maneira profética que Cristo desnuda a nossa alma. Cristo penetra o ser de todas as pessoas e traz à tona o que elas são de fato. Isso é tão claro durante o ministério de Jesus Cristo que pessoas que pareciam ter grande admiração por ele logo se revelam verdadeiros adversários. Um exemplo disso é Judas, que traiu Jesus com um beijo. Aos olhos dos homens, Judas podia parecer fiel, dedicado, zeloso. Quando uma mulher vai ungir os pés de Jesus com um perfume muito caro, Judas, mostrando um senso de justiça e de piedade, diz que aquilo era um desperdício e que aquele perfume caríssimo podia redundar em socorro para muita gente carente. Ou seja, Judas parece uma pessoa que ama Cristo, que tem compaixão pelo outro, mas no final
diante de Cristo, a sua natureza corrompida, odiosa, hedionda, fica evidente. Eu vejo às vezes pessoas dizerem como se fosse uma garantia de segurança a seguinte frase: o Senhor conhece o meu coração. Irmãos, quando eu digo essa frase, eu fico com muito receio. Porque é verdade, Ele conhece o meu coração. Conhece melhor do que eu mesmo o conheço. Há pessoas que dizem essa frase como se ela fosse a garantia de que eles estão absolutamente corretos. Mas você já parou para pensar que o fato de Cristo conhecer o seu coração é algo que deveria levar você a uma devoção mais profunda, deveria levar você a velar com mais cuidado acerca do modo como você vive? E é fantástico essa palavra de Simeão, porque se por um lado nós nos sentimos fragilizados porque Cristo traz à tona os propósitos do coração, por outro lado eu me reconforto com esta capacidade de Cristo, exatamente porque revelar os propósitos do meu coração é o primeiro passo nesse processo de transformação. Enquanto Cristo não penetra em mim e rasga o meu peito e vê e descortina e desnuda o que está lá dentro, eu posso continuar uma vida de hipocrisia, de fingimento, de mentira. Mas quando Cristo vem e penetra fundo o nosso coração, Ele nos transforma. E eu não consigo falar disso sem me lembrar daquela cena triste quando Pedro, depois de negar Jesus Cristo 3 vezes, segundo o próprio evangelista Lucas, tem os seus olhos atravessados pelos olhos de Cristo. Lucas diz que quando o galo cantou e Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes e o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E Pedro foi quebrado por dentro, foi moído por dentro e saiu para chorar amargamente arrependido. Cristo penetrou o coração de Pedro como ninguém mais teria capacidade de penetrar. E ali, naquele momento em que a alma de Pedro é rasgada e desnudada, começa a sua restauração. Então, se por um lado o fato de Simeão dizer que Cristo vai revelar os intentos, os propósitos do coração, me deixa com o coração aflito, também me deixa aliviado, porque é esse encontro com Ele que vai me transformar. Nós vivemos numa sociedade que muita gente pensa que crê em Deus, mas vive de maneira indiferente a Ele. Muita gente que pensa que está tudo bem com Deus, mas muitas vezes a sua confiança está posta apenas em si mesmo, na sua dignidade, na sua moralidade, na sua justiça. Há gente que confia na sua devoção religiosa e não na graça, no amor, na bondade de Jesus Cristo. Você não deve confiar em si mesmo. O fato de Jesus Cristo desnudar o coração, os intentos do coração, o que há dentro de nós, deveria nos fazer buscar nele a transformação, a esperança, a paz de que nós tanto precisamos. Então, passou o Natal, você celebrou o Natal, você falou de Jesus, você cantou louvores a Jesus, mas a pergunta é, a partir de agora, Cristo entrando no seu coração e rasgando o seu coração e descortinando o seu coração, o que Ele vai encontrar? E quão grande será a sua disposição de entregar-se para que Ele molde, transforme e formate você. Então é na relação com Jesus Cristo e é no ato de Cristo penetrando o nosso coração que nós vamos nos tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos. E não apenas no exercício religioso ou na busca de uma moralidade exemplar. Ok, isso é necessário. Mas essa moralidade, essa religiosidade tem que ser o resultado do que Cristo fez em nós e não uma tola presunção de que nós seremos aceitos por Ele porque nós vivemos assim.
Por fim, em último lugar, eu aprendo aqui com Simeão que a glória da comunhão com Cristo, da intimidade com Cristo, da presença de Cristo na minha vida, não me isenta, não me livra das dores, ou de todas as dores, ou de todas as lutas que eu enfrento nessa vida. E onde é que eu vejo esta verdade? Na palavra final que Simeão disse para Maria. Na versão fácil de ler, que é uma das versões interessantes que a gente tem da Escritura hoje, as palavras de Simeão são grafadas assim: para você, Simeão está falando com Maria, para você, porém, todas essas coisas serão como espada a atravessar-lhe a própria alma. E é interessante que existem duas palavras principais no grego que são traduzidas no português para espada. E a palavra que aparece aqui é aquela espada de guerra, aquela espada que destrói. E o que Simeão está dizendo para Maria: olha, você sofrerá. Tudo isso que acontecerá e toda a reação que será vista em relação ao seu filho causará dor a você. As palavras de Simeão antecipam as dores que Maria sofreria durante todo o ministério de Jesus Cristo e, por fim, culminariam na sua execução, diante da qual Maria estava presente. Irmãos, essa palavra de Simeão, na minha modesta opinião, ela se aplica a nós na medida em que também nós, que seguimos a Cristo, que cremos em Cristo como Maria, e porque ela cria em Cristo, ela estava ali aos seus pés, mesmo sendo sua mãe, ela também era discípula dele. Aquilo que Simeão disse a ela, os sofrimentos de estar próximo de Cristo, são também experiências nossas, porque nós vivemos num mundo que odeia a Cristo, que se opõe a Cristo, e seguir a Cristo muitas vezes causa dor, causa angústia, causa aflição. Talvez nós hoje não soframos tanto, mas quantos dos nossos ancestrais passaram por agudas dores porque criam em Cristo, porque seguiam a Cristo, porque viviam na presença de Cristo? Então, o que eu quero que você entenda é que ninguém teve uma relação mais íntima, mais próxima de Cristo do que Maria, porque ela o gerou no seu ventre, ela o criou na primeira infância, ela o ensinou a andar, ensinou a falar, ela era sua mãe. E mesmo sendo a sua mãe, ela recebeu essa palavra profética: olha, você sofrerá vendo que o seu filho vai passar. E eu vejo nessas palavras um aviso que também é um ato de misericórdia. Um ato de misericórdia que o próprio Jesus Cristo tem para com os seus discípulos, porque no seu ministério ele disse e os avisou: vocês vão passar por aflições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. Não se desesperem porque eu estarei com vocês. Vocês serão capacitados porque eu vou enviar o meu Espírito para estar com vocês. E sabe, é tão extraordinário que Maria, por 2 vezes, é referida por aqueles que a circundam durante esse período do nascimento de Jesus como uma mulher bem-aventurada. O anjo se aproxima de Maria e diz: você é bem-aventurada. Isabel diz: você é bem-aventurada. E a própria Maria diz no cântico que ela entoou que ela era e seria a mulher mais bem-aventurada de todas. E é verdade. Mas nem por isso ela foi poupada da dor. Nós também, irmãos, não somos poupados de todas as dores por causa da nossa relação com Cristo, e nós devemos estar preparados para isso. Então a pergunta que eu faço hoje, dia 26 de dezembro, depois que você celebrou o Natal, é se você tem uma relação com Cristo tão forte, tão firme, que você, por causa de Cristo, é capaz de suportar, de enfrentar as dores que essa relação com Cristo pode trazer para a sua vida. E sendo assim, você pode ter a certeza de que Ele vai sustentar você, que Ele vai estar com você. E essa verdade eu aprendo também com Jesus Cristo, que sabendo da dor que sua mãe sofria,
estando na cruz do Calvário e ao lado de Maria se encontrava João, o discípulo amado, Jesus se dirige a Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: João, eis aí tua mãe. Isso é extraordinário. Isso é uma palavra de consolo. Jesus Cristo pregado na cruz, sofrendo aquelas dores atrozes, continua cuidando daqueles que ele ama. E alivia a dor de sua mãe, dizendo a ela que a partir daquele momento haveria quem cuidaria dela. E conclamando ou comissionando João para cuidar da sua mãe, que o via morrer daquela maneira tão vil. E aí eu vejo, irmãos, um prenúncio, uma ilustração do cuidado que o Senhor tem conosco. Jesus disse para os seus discípulos: o Espírito vai colocar em seus lábios a palavra certa, o Espírito vai capacitar vocês, o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade, o Espírito Santo é o Consolador. Essa palavra grega fantástica que aponta para um aspecto da obra do Espírito Santo que infelizmente hoje é muito desprezado, porque muitas pessoas valorizam aquilo que se pensa ser a obra do Espírito Santo como manifestações de poder, coisas exóticas, mas o Espírito Santo foi enviado para nos consolar, para nos dar suporte, para nos sustentar, para nos animar. Então, estas palavras ditas a Maria revelam que ter intimidade com Cristo não é a promessa de uma vida sem dor, mas ter intimidade com Cristo é a certeza de que encontraremos nele o consolo de que precisamos. Encontraremos nele a esperança de que precisamos, a força de que precisamos. Eu termino então, convidando você a pensar. Passou o Natal, a festa ficou ontem, amanhã a rotina de muitos vai voltar. Como você vai viver? Em que sentido Cristo, celebrado, vivo, fará diferença no seu dia a dia, na sua rotina? E eu quero fazer 4 aplicações aqui rapidamente. Primeira, busque a Jesus e reconheça nele a boa vontade do Senhor, o amor do Senhor, o desejo do Senhor de fazer sua vida melhor. Segundo, cultive a intimidade com Cristo, porque é nele que você vai experimentar esse enlevo, esse crescimento, essa obra de Deus que vai colocar você de pé. Terceiro, examine o seu coração. Se Cristo está ocupando mesmo um lugar importante, ou melhor, um lugar mais importante da sua vida. E quarto, desfrute, descanse nesse cuidado de Cristo. Ele pode não te livrar de todas as dores, mas Ele fez toda a provisão necessária para você suportá-las. E por fim, Ele prometeu para os seus discípulos que jamais os abandonaria. Passou o Natal, mas Cristo continua vivo e sua vida continua desfrutando da bênção que Ele dá, na proporção em que você crê nele, confia nele e descansa nele. E eu peço a Ele que sustente e fortaleça a sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque Cristo está vivo, presente. E eu quero pedir que o Senhor nos dê a graça de crescer na intimidade dEle e desfrutar da força que Ele dá, do consolo que Ele proporciona pelo Espírito Santo. Que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja mesmo o divisor de águas da nossa existência e nele nós encontremos todo o sentido, toda a razão de ser e de viver e nossa vida seja nele abençoada, sustentada e dirigida. Eu te peço em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado porque você nos deu o privilégio de entrar na sua casa. E eu quero convidar você, logo mais às 18 horas, estar aqui conosco na igreja para celebrar
numa última mensagem desta série sobre o Natal, História de Redenção, nós vamos meditar sobre essa redenção soberana do Senhor que veio ao nosso encontro, que tocou a nossa vida e nos transformou. Se você não é de São Paulo, você pode acompanhar, porque o nosso culto, se Deus assim permitir, será transmitido aqui por esse canal mesmo do YouTube. Se você é de São Paulo, venha nos visitar. Aproveite esse dia aí, que pode ser um dia de folga, um domingo diferente, e venha conhecer pessoalmente a nossa igreja e nos dar o privilégio de compartilhar com você a fé e a vida. Você, meu querido irmão, seja abençoado. Agradeço aos irmãos que trabalharam para essa transmissão acontecer, de tal maneira que nossa vida seja abençoada pela graça do Senhor. Tenha um bom dia, aproveite-o para refletir sobre tudo o que ouvimos e prepare o seu coração para as 18 horas nós estarmos aqui juntos louvando ao Senhor. Deus abençoe sua vida.